Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Dessa vez, nós vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento e crescimento pessoal. Olha, até onde eu sei, não é nada incomum que as pessoas sintam que cresceram por meio das dificuldades ou das circunstâncias difíceis que enfrentaram na vida. E quando olhamos lá atrás, para o que vivemos e experimentamos na nossa vida, muitas vezes sentimos que crescemos, que melhoramos ou nos tornamos pessoas melhores com mais experiência de vida a partir das dificuldades que enfrentamos. Essa experiência de crescimento pessoal por meio das dificuldades e desafios é bem comum quando se fala em maturidade e até mesmo em bem-estar. E é assim mesmo na nossa vida quando associamos essa sensação de crescimento ao bem-estar. O crescimento pessoal pode ser experimentado como resultado de várias experiências de vida. Por exemplo, a experiência de um trauma ou assistir uma conferência de liderança pode resultar em algum tipo de crescimento. Por outro lado, o crescimento pessoal pode ser uma atividade que se está dinamicamente engajado, de modo que a cada dia se reserve um tempo para tocar escalas no piano ou correr 3, 4, 5 quilômetros, por exemplo. Alguns indivíduos podem conscientemente trabalhar em si mesmo para atingir níveis mais elevados dessas habilidades e mesmo características que valorizam. Certamente, quando confrontados com uma experiência traumática ou estressante, as pessoas frequentemente relatam uma sensação de ter crescido com a experiência. De uma forma ou de outra, essas experiências são interpretadas como tendo nos ensinado algo sobre nós mesmos e sobre o mundo. Relatos de crescimento relacionados ao estresse estão, por sua vez, relacionados a um maior nível de bem-estar. Aquele sentimento de que alguém cresceu a partir de um evento negativo na vida é frequentemente visto pelas pessoas como uma forma poderosa de reavaliação ou descoberta de benefícios, um tipo de enfrentamento geralmente bastante adaptativo. Ainda assim, esse crescimento não deixa de ser um fenômeno totalmente subjetivo. Uma boa maneira de se pensar em crescimento pessoal é olhar para a experiência do Dr. Viktor Frankl, o psiquiatra e neurologista austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, conhecida como logoterapia. Aqui é útil e necessário não a gente fazer uma exposição completa da teoria, mas a definição de alguns conceitos que são importantes para compreender a perspectiva dele em relação ao tema desse podcast. Por isso, é suficiente fazer uma distinção básica entre as dimensões espiritual e religiosa da experiência humana. A dimensão espiritual é compreendida a partir de uma teoria motivacional, pela qual o ser humano é visto como uma pessoa que se move e é motivada por uma tensão positiva entre aquilo que se é e o que se deveria ser. Isso é o que a gente costuma chamar de idealismo. E esse idealismo é entendido como nossa busca ou nossa sede de sentido, que além de ter um alto valor para a nossa sobrevivência e de estar em estreita relação com a percepção da realidade, é a coisa que está acessível a qualquer indivíduo. Para o Dr. Frankl, o sentido é a silhueta que se recorta contra o fundo da realidade. É uma possibilidade que se ilumina e se destaca e é, ao mesmo tempo, uma necessidade. É aquilo que nós precisamos fazer em cada situação concreta. E essa possibilidade de sentido é sempre, como a própria situação, única e, como ele mesmo diz, jamais se repete, é irrepetível. O sentido não é algo que pode ser dado, mas é algo que tem que ser encontrado, captado em cada uma das situações com as quais nos defrontamos ao longo da vida. Curiosamente, ao constatar que o ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, o Dr. Frankl diz que o sentido é encontrado não dentro da pessoa que o busca, mas fora dela, no mundo, devido à condição de autotranscendência da existência humana. Por isso, o Dr. Frankl fala de 3 fontes de sentido: a criação, o amor e a aceitação. A criação é quando fazemos um trabalho ou praticamos um ato. O amor consiste em experimentar algo da natureza, da cultura, encontrar ou amar alguém. E a aceitação consiste numa atitude livre e positiva tomada em relação ao sofrimento inevitável, transformando uma tragédia pessoal em triunfo. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido. Olha, a dimensão espiritual é uma dimensão não determinista, mas determinante da existência humana. O ser humano que aceita de forma consciente, responsável e livre essa possibilidade é chamado de homo religiosos, pelo Dr. Frankl.
O homem que não é religioso torna-se aquela pessoa que optou por não dar este último passo, o da experiência religiosa, decidindo-se por não perguntar por algo além da própria consciência. Portanto, a partir de sua dimensão espiritual, a experiência religiosa dá um certo sentido na vida do ser humano, permitindo-lhe ser conduzido por um ser absoluto, que é experimentado na dinâmica da própria consciência. Em consonância com as ideias do Dr. Frankl, crescimento pessoal será entendido sempre como um movimento da pessoa em direção a uma autotranscendência, um movimento complexo, dinâmico e interativo que envolve sentimento, razão e também fé religiosa, e possibilita uma ampliação dos horizontes da consciência da pessoa, gerando ações e atitudes positivas, criativas e também consistentes na transformação da sua vida em todas as dimensões. Por outro lado, o crescimento pessoal fica comprometido dentro da comunidade, por exemplo, quando as vivências ocorrem na direção do cerceamento da liberdade de pensar, falar e agir, da indiferença ao preconceito, do apoio às práticas e atitudes individualistas, do reforço às críticas injustas, da não valorização do trabalho voluntário do outro, da falta de preparo das lideranças, da não acolhida do outro que chega ou já participa da comunidade. Portanto, viver a fé comunitariamente pode ser a expressão de uma realização pessoal, mas também pode constituir um desafio pelas limitações que existem dentro de uma comunidade católica, por exemplo. Neste último caso, as pessoas podem encarar o desafio como algo negativo e acabarem desistindo da comunidade, ou então encará-lo como oportunidade para superar os problemas do seu grupo, da sua comunidade, e aí enfrentando, e assim crescendo como pessoas e também como cristãos ou como pessoas de fé. Olha, para o Dr. Frankl, o crescimento pessoal é um conceito central da teoria da logoterapia. O Dr. Frankl foi um sobrevivente do Holocausto que, a partir dessa experiência super traumática, desenvolveu uma abordagem única para a psicoterapia. Para o Dr. Frankl, o crescimento pessoal envolve descobrir um sentido e um propósito para a vida. Ele acreditava que os seres humanos são impulsionados pela busca de sentido e que encontrar um propósito significativo é fundamental para a saúde mental e emocional. Segundo ele, o crescimento pessoal acontece quando somos capazes de enfrentar os desafios e as adversidades da vida de uma forma corajosa e responsável. Ele enfatizava que é importante assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, mesmo que em situações dificílimas, extremas. Além disso, o crescimento pessoal está relacionado ao desenvolvimento de valores pessoais e espirituais. Ele acreditava que, ao identificar e viver de acordo com os nossos valores mais profundos, nós podemos encontrar um senso de significado e de plenitude. Pense nisso.